falar em línguas é um dom do Espírito Santo, mas ele tem 3 expressões. E cada uma dessas expressões tem um propósito muito específico. Então, primeiro, a língua pessoal. É algo que o Espírito Santo dá, que você fala em línguas estranhas, tua mente não entende, porém isso edifica você, edifica o seu espírito, fortalece a tua vida espiritual. Eu vou ler alguns textos para nós sermos rápidos, não vou pedir para você abrir, mas tome nota. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 1 a 4, Paulo fala o seguinte: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Paulo está sendo bem claro aqui a respeito dessa expressão do dom de falar em língua. Ele está dizendo, esse dom tem uma expressão devocional, ela é algo pessoal, esse dom é algo pessoal, que quando a pessoa fala em língua, ela não está falando a homens, amém? Ela não está falando a homens, senão a Deus, visto que ninguém a entende, e em espírito, é desde o seu espírito, você está falando em mistérios com Deus, e só Deus entende. Qualquer pessoa que estiver ouvindo, qualquer demônio que estiver ouvindo, não consegue entender aquilo que você está orando em língua, só Deus pode entender. Essa é uma arma poderosa. Nem mesmo a tua mente entende o que você está orando em língua, porque é o teu espírito que está orando e falando em mistério com Deus, e somente Deus pode ouvir. Fala isto comigo: somente Deus pode ouvir. Então essa é a língua pessoal que o Espírito Santo dá para cada cristão, para que nós possamos orar em mistério com Deus. Veja, Paulo continua dizendo nesse texto, mas o que profetiza, ele fala a homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então, portanto, essa primeira expressão que encontramos aqui na Bíblia nessa noite, que é a língua pessoal, ela tem o propósito de trazer edificação pessoal, ou seja, na vida da pessoa que está praticando esse dom. Não é para as pessoas, é um dom que Deus dá em benefício próprio, para você, amém? A língua pessoal não beneficia outras pessoas, como Paulo está dizendo, porque não há como as pessoas entenderem. Então, quando nós temos o propósito de edificar coletivamente, como por exemplo agora, esse é um momento que o propósito desta reunião é trazer edificação a todos, amém? Então Paulo está dizendo, se você está numa reunião congregacional, e se você fala em línguas, se eu por exemplo agora começar a falar em línguas, e ficar toda a minha mensagem falando em línguas, você não vai ser edificado. Por que você não vai ser edificado? Porque eu não estou comunicando uma mensagem clara a você, e então você não pode expressar fé na palavra que está sendo liberada, porque o teu entendimento não alcança aquilo que está sendo falado. Então neste momento o propósito é trazer uma palavra com clareza, que edifique a todos, que todos possam ser abençoados. Então nesse contexto você vai ver que a segunda expressão do dom de língua é justamente quando nós estamos numa reunião congregacional e o objetivo é edificar as pessoas de uma maneira geral, todos serem edificados. Então não há sentido de falar em língua espiritual aí, a não ser que haja interpretação, amém? Então aí, veja bem, já não é mais o dom de língua pessoal, é o dom que agora tem o propósito de trazer edificação para a congregação, para a assembleia, para a vida das pessoas que aí estão. Então esse dom de falar em línguas, com o dom de interpretação, vai gerar o entendimento, a profecia, e desta forma as pessoas, nesse caso os cristãos, vão ser edificados, vão ser fortalecidos, porque vão receber a mensagem de Deus, a mensagem da palavra do Senhor. Estão me acompanhando? Faz sentido para você? Então Paulo é muito claro, ele está falando, aquele que profetiza, ele fala à igreja, ele edifica a igreja. E os dons espirituais aqui, bom, deixa eu colocar aqui dessa forma. Então, primeiro, a expressão do dom pessoal, edificação própria, tem como propósito edificar a pessoa que faz uso desse dom. A oração que nós podemos chamar a oração de línguas de forma profética, ela tem o objetivo de edificar as pessoas.
Então, por isso se faz necessário que alguém se levante com o dom da interpretação para entender aquilo que está sendo comunicado e então interpretar para que todos possam entender e assim glorificar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor. Amém? Então, é para edificação coletiva, e nós chamamos isso de língua profética. Mas existe ainda uma terceira expressão, que é a língua como sinal. Veja, em Atos capítulo 2, versículos 4 a 8, a palavra do Senhor declara: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que bacana isso, gente. A Bíblia é muito clara, amém? Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Então essa é a língua sinal, essa é a língua que é dada para os incrédulos, para as pessoas que ainda não conhecem de fato o Senhor, ou que estão passando por um processo de chegar ao conhecimento do Senhor. Então observe que todos aqui estavam falando em línguas, não era a língua simplesmente devocional ou pessoal agora. Por quê? Porque a língua pessoal é uma língua que ninguém pode entender, só Deus pode entender, não é isso que Paulo nos ensinou? Mas agora algumas pessoas estão entendendo, algumas pessoas estão ouvindo, e cada pessoa que está ouvindo esses cristãos falando em línguas, estão identificando no seu próprio idioma, glorificando e maravilhando, ou falando das maravilhas de Deus. Estão comigo? Então esse dom é a expressão, é um dom só, mas agora que está se expressando como um sinal. E é interessante porque aqui não precisa de interpretação, porque Deus abre os ouvidos das pessoas para que elas mesmo entendam no seu próprio idioma, na sua própria língua. Então veja como é poderoso esse dom do Espírito Santo, do falar em línguas. Então na primeira expressão você fala em línguas, e você então fala em mistério com Deus, e você é edificado. Numa segunda expressão você pode profetizar em línguas, e alguém ser levantado por Deus na congregação com dom de interpretação, e interpretar aquilo para que todos possam ser edificados. E terceiro, você pode falar em línguas, e de repente Deus pode abrir o ouvido de uma pessoa que fala em outro idioma, e ela receber a mensagem do Senhor no seu próprio idioma. Vamos aplaudir o Espírito Santo de Deus, porque isso é tremendo. Aleluia. Então, se referindo à língua profética, deixa eu ler o texto para que vocês tenham entendimento. Então Paulo está dizendo: aquele que ora em línguas, fala em mistério com Deus, ninguém entende, ora bem no seu espírito. Expressão pessoal, para a sua própria edificação. A expressão sinal, veja, pelo que a gente lê lá no livro de Atos, não significa que todas as pessoas que estavam ali estavam ouvindo no seu próprio idioma, porque me parece que algumas pessoas não estavam ouvindo e não estavam entendendo, porque tiveram os cristãos ali como embriagados. Lembram disso? Então para algumas pessoas aquilo não fazia sentido nenhum, estavam como que embriagados, mas outros não, estavam admirados porque eles estavam entendendo no seu próprio idioma aquilo que aqueles homens naturalmente não sabiam como falar no idioma dessas pessoas. Então veja que é uma ação de Deus no próprio incrédulo, porque essa é uma língua como sinal para o incrédulo. Então a língua pessoal é para o cristão, a língua profética é para a congregação, para a igreja, para edificar os santos, e a língua sinal é para os incrédulos, para aqueles que ainda não creem ou não tiveram ainda uma experiência de salvação no Senhor. Então, falando sobre a língua profética, olha, 1 Coríntios 14, versículos 26 a 28. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, veja, é para uma reunião, amém? É algo corporativo aqui. Então ele está dizendo: quando vocês se reunirem, um tem a salmo, outro tem a doutrina, esse traz revelação, aquele outro língua, e ainda outro interpretação.
Ele diz assim: seja tudo feito para edificação, tudo seja feito para a edificação. Porém, agora, o que Paulo está salientando aqui, é que nós estamos numa reunião corporativa, e por conta disso, o que tem que ser feito, tem que atingir a todos, tem que abençoar a todos, tem que edificar a todos, porque não é justo que uma só pessoa se edifique numa reunião corporativa, e outras pessoas fiquem sem ser edificadas. É isso que Paulo está dizendo. Por isso ele continua: no caso de alguém falar em outra língua, que não sejam mais do que 2, ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Falando consigo mesmo e com Deus. Mas se você está numa reunião corporativa, então vamos edificar uns aos outros. Digam glória a Deus. Por isso que aqui você vai ver o seguinte: numa reunião nossa, nós temos louvor, nós temos adoração, nós temos palavra, nós temos um momento para falar em línguas também. Amém? Porque não estamos falando em línguas todo o tempo aqui, mas tem um momento que nós podemos chamar corporativamente a igreja para orar em línguas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Claras distinções, sem dúvida alguma. Existem 3 expressões, e você encontra nesses textos que eu li aqui, diferentes para o dom de línguas. Amém? Então a língua pessoal beneficia o próprio indivíduo, a língua profética beneficia a igreja, e a língua como sinal beneficia o incrédulo. A língua pessoal não requer intérprete ou interpretação para ser benéfica para o indivíduo. A língua profética requer um intérprete para beneficiar a igreja. A língua sinal não requer nenhum intérprete para que a interpretação seja entendida pelo incrédulo, porque o próprio Deus faz com que a pessoa entenda. Amém? Então a língua pessoal só é entendida por Deus. A língua profética é entendida pela igreja com o auxílio de um intérprete. Então diga-se comigo, definitivamente. Está fraco. Definitivamente, um dom, 3 expressões, 3 propósitos distintos.